E aí galera, o capítulo 269 de X-Men Legado começa com um Homem de Gelo irrigando uma grande área na China, enquanto Magia e Vampira conversavam sobre o que podiam fazer com o poder da Fênix enquanto não estavam lutando para salvar suas vidas. Vampira foi a peça-chave nisso tudo porque pode replicar poderes, ou seja, é mais ou menos como se cada X-Men estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, o que deveria estar deixando-a maluca. Desde que começaram as mudanças para melhorar o mundo, a heroína mal teve tempo para dormir, mas disse que não se importava com isso, porque estava feliz em ajudar. Então Bob se aproximou chamando a Eliana de chefe, e ela disse que não precisava, porque nada ali é uma hierarquia, é igual para todos. Então Vampira, com um pequeno toque, absorveu uma fração da criocinese, e a conversa continuou mostrando o quão animados estavam por finalmente começar a transformar esse sonho em realidade, o mundo próspero e pacífico. Depois de um portal aberto pela magia, Vampira apareceu em Nova Orleans, congelando a água para ajudar o exército nos reparos que faziam naquela área, e as cenas mostravam que o relacionamento com os humanos estava indo bem. A Anne comentou que não se lembrava quando foi a última vez que se sentiu em casa antes de entrar para os X-Men, meio que afirmando que só com eles se sentia realmente acolhida, e até disse que os Vingadores devem ter o mesmo sentimento entre eles, o que é interessante porque anos depois se tornou a líder dos fabulosos Vingadores. Ela também destacou que não sabia por que os Vingadores não podiam apenas deixar para lá, que também ficou preocupada com a Força Fênix e todo o poder envolvido, mas os mutantes sabem que é perigosa e o poder dividido em 5 se torna mais fácil de controlar. Foi aí que um soldado chegou com uma chamada de socorro, um helicóptero da Marinha com problemas no motor que fez um pouso forçado nos pântanos próximos dali. E a reflexão continuou sobre a luta da sua raça e que estão sempre unidos, diferente dos Vingadores que aparentemente não lutam para melhorar o mundo, mas sim para manter como está, porque para eles parece que já é bom o suficiente. Outro ponto mencionado foi que devia ser estranho saber que eram as autoridades, e de repente as coisas mudaram com os mutantes com tanto poder em mãos. Aí apareceu a Capitã Marvel, que até aquele momento ainda era conhecida como Miss Marvel. Vampira deduziu que foi uma emboscada e, por isso, concentrou uma grande quantidade de gelo nas mãos, acertando a Vingadora em cheio, perdendo o equilíbrio e, consequentemente, as duas caindo no pântano. Enquanto isso, a X-Woman narrava que meio que entendia o que estava acontecendo, que há um bom tempo, por acidente, absorveu os poderes da Vingadora de tal forma que arruinou a vida das duas. Depois disso, se encontraram várias vezes, então talvez não fosse exatamente vingança e nem nada pessoal. A Vingadora, meio sem entender o porquê do golpe repentino, começou a se irritar, e a Vampira ficou com o pé atrás, porque não tinha mais os poderes dela, apenas uma fração dos poderes do Homem de Gelo, ainda assim longe de usar tão bem quanto o Bob. Mas claro, podia tentar e de repente teve a ideia de tirar a luva e encostar a mão no rosto da Capitã, aumentando ainda mais a raiva dela com tamanha ousadia, perguntando como ousou fazer isso depois de tudo o que aconteceu. Então atacou de volta ao ponto da Vampira se chocar e quebrar a árvore, no mesmo instante voltando em alta velocidade e trocando socos, com direito à projeção e manipulação de energia, que é o que deixa a Carol ainda mais forte. Essa foi uma das primeiras vezes que a Anne usou os poderes dessa forma, e foi bem interessante ver o show de efeitos enquanto as duas conversavam sobre o que realmente importava. Vampira tentou defender seu lado dizendo que pessoas famintas foram alimentadas, guerras estavam terminando, coisas boas estavam realmente acontecendo. A Capitã perguntou se as pessoas que foram possuídas pela entidade ainda são quem costumavam ser, tentando fazer a Vampira se questionar se não estavam mudando o comportamento. Então retomaram a luta com as duas voando pela cidade em alta velocidade e fazendo manobras que evidenciaram que a Carol realmente foi feita para voar, pouco depois caindo de propósito e destruindo parte do chão. Como nessa fase a Vampira ainda não tinha absorvido os poderes do Simon, foi ela quem mais sentiu o impacto.
A capitã disse que entendia, que naquele momento os mutantes tinham a vida que sempre quiseram, sendo aceitos e uma força do bem para o mundo, mas não foi conquistado, que era uma mentira, porque aqueles que deram poderiam simplesmente acabar com isso. Então a vampira absorveu a energia de um cabo e ficou mais forte. Enquanto dizia para parar de falar, acertou sua oponente e a puxou pela perna voando, porque o quinteto só fez bem ao mundo desde que conseguiram esse poder, solucionando problemas que os Vingadores não solucionaram, que ali não eram apenas os 5 curando o mundo, mas sim os X-Men juntos. Voltando para onde a luta começou, provavelmente para evitar danos à cidade, jogou a Capitã Marvel na água e congelou para tentar mantê-la imóvel, o que parecia não adiantar muito, já que é muito forte e estava quebrando tudo no soco, até que chegou um momento que desistiu e parou. Então Vampira entrou em contato com a magia dizendo que tinha uma prisioneira. Nesse momento, a Carol pediu para Anne escutar, afirmando que não era emboscada, só queria conversar sobre o que estava acontecendo, porque a conhece melhor do que qualquer outro X-Men, e tinha esperança de que ouvisse e tivesse os olhos abertos, para ver os sinais. Então se ela estivesse reparando mesmo que os Vingadores, que fizesse alguma coisa antes que fosse tarde demais. A Illyana chegou parabenizando, como se a capitã fosse perigosa, e a capitã, por sua vez, disse que podia apostar que a magia seria a primeira a enlouquecer. Chegando ao fim desse capítulo, a vampira questionou se era bom mesmo manter os Vingadores presos no mesmo lugar. Então as três foram teleportadas para a Rússia, onde a Vingadora foi jogada dentro de um vulcão guardado por criaturas demoníacas. E foi aí que a vampira começou a ficar assustada com o que estava acontecendo. Bom, esse foi o fim da luta das duas. Os capítulos seguintes mostraram a reação da vampira e ela tentando ajudar a Capitã Marvel. Então se vocês tiverem curiosidade para ver essa dupla trabalhando juntas, é só comentar aí embaixo para eu saber o que querem. Se curtiram, deixem aquele like e se inscrevam para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!